Eu quero que os irmãos olhem esse hino. Nós sempre cantamos ele na época do Natal. Para o gravador aqui nós estamos falando o hino 120 do Voz e Melodia, Cantai que o Salvador chegou. Eu quero que vocês analisem, será que realmente é um hino de Natal? O hino foi escrito por Isaac Watts, um dos grandes escritores de hinos de toda a história da igreja. Ele viveu no século 17 para o século 18, 1674 a 1748. Veja a letra: Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra o rei. Agora a primeira parte parece Natal, né? Mas essa parte, acolha a terra o rei. Jesus veio como rei. Bem, ele nasceu para ser rei, mas a terra o acolheu? Não. Aí ele diz: leais nações, a ele só, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Segunda estrofe: ao mundo o gozo proclamai do reino de Jesus. Jesus estabeleceu o reino? Não. Ó terra e mar e céus cantai, a resplendente luz, a grande e resplendente luz. Terceira estrofe: pecados, dores, morte, já vencidos deles são. Essas coisas já foram vencidas. Pecados, dores, ainda temos dores. A paz Jesus concederá em régia profusão. Temos paz? Em régia profusão. A régia profusão tem muita, abundante profusão. Quarta estrofe: verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom o excelso rei e lhe obedecerão. Todo mundo acha que Jesus é justo e bom e obedecem ele? Não. Esse hino não é um hino de Natal, é um hino de advento. E a chegada que está esperando aqui não é a chegada de Jesus a primeira vez, quando ele nasceu em Belém, mas a chegada de Jesus para estabelecer o seu reino. E eu estava lendo, esse hino sempre me perturbou, porque eu pensei que fosse pós-milenista. O hino pós-milenismo significa que as coisas vão ficar melhores e melhores e melhores, e quando todo mundo é salvo, e todas as leis são justas, e todo mundo é bom, então Jesus vai voltar. Isso é um erro doutrinário, mas existem pessoas que ensinam isso, e através da história ensinaram isso. Eu sempre pensei que fosse pós-milenista. Mas essa semana, ou se não foi essa, foi semana passada, eu li um artigo falando sobre esse hino, e falando que, na verdade, é um resumo de um salmo. Eu não sabia disso. Agora eu vi listado 2 salmos diferentes, ou o Salmo 96 ou Salmo 98, mas eu acho provável que é o Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Note que como começa esse hino: cantai que o Salvador chegou. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e força. Nota que está sendo escrito não só para Israel, mas para todas as nações. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina, nota, entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Me parece que é um comentário, esse hino, Cantai que o Salvador Chegou, é um comentário sobre o Salmo 96, não chega a ser um paráfrase, mas um comentário sobre esse salmo. Então, alegremente cantarei esse hino. Ele foi escrito, Isaac Watts foi um inglês. Alegremente vou cantar esse hino, mas vou cantar esse hino lembrando que fala da segunda vinda de Jesus, quando ele voltará para estabelecer seu reino. E nosso texto hoje à noite é, como o Davi leu, 1 Tessalonicenses. Então vamos para lá, porque 1 Tessalonicenses nos ensina que antes que ele volta, vai interpor um período. Ele leu do versículo 4 a 11, que na verdade é o nosso texto, mas eu deveria ter falado para ele ler a partir do versículo 1, que diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, o dia do Senhor é aquele período antes que Jesus volta para reinar, aquele período que nós também conhecemos como a tribulação. Esse período é um período onde Deus vai derramar a sua ira sobre a terra e vai castigar o mundo inteiro por causa do seu pecado. E antes de entrarmos nesse estudo, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos ensine hoje à noite, porque estamos no tempo de advento, lembrando da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e esperando ansiosamente pela sua segunda vinda. É um tempo de lembrar que o mundo não continuará do jeito que está para todo sempre, mas que um dia o nosso Salvador, aquele a quem ansiamos, aquele por quem fomos salvos, aquele que amamos, mesmo que ainda não conhecemos, aquele por quem morreríamos, se fosse necessário, um dia Ele volta. Os nossos corações anelam por esse dia. Estamos cansados desse mundo, não pertencemos a ele. Estamos cansados do pecado que agarra em nós e que penetra o nosso coração. E queremos estar livres e puros diante do nosso grande Salvador.
Pedimos, ó Pai, que o Senhor coloca essa esperança em nossos corações e ajude-nos a viver à luz dessa esperança. Em nome de Cristo. Amém. Como temos falado nas últimas 2 semanas, hoje é o terceiro domingo de Advento. No calendário eclesiástico, que nós não seguimos, mas de vez em quando é bom dar uma mergulhada nesse calendário. Há 4 domingos de Advento. O quarto seria domingo que vem, e depois, se você é um católico, você sabe que tem uma missa no dia do Natal, e começa a celebração do dia de Natal. Na verdade são 12 dias do Natal até, se não me engano, dia 6 de janeiro, onde eles celebram a vinda dos Reis Magos. Nós não vamos entrar em tudo isso, e domingo que vem nós não vamos celebrar o quarto domingo de Advento, nós vamos celebrar o Natal adiantado, para que você possa celebrar o Natal em sua casa. E nem estou tentando ser... há muitas diferenças entre nós e os católicos, diferenças tão grandes, que nós cremos que alguém que segue a doutrina católica está rejeitando o caminho que Deus estabeleceu na sua palavra. Então nosso intuito não é nos aproximar deles, mas de vez em quando eles fazem algumas coisas interessantes e úteis. E uma das coisas que o Advento faz nos lembra que nós estamos num tempo de espera. O Advento é um tempo onde nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Agora, Jesus já veio há 2000 e poucos anos atrás, mas Ele voltará outra vez. Então, no primeiro domingo de Advento, nós ouvimos um lembrete das Escrituras, que nós precisamos esperar ansiosamente, pacientemente, com paciência, a vinda de Jesus. Não podemos perder a vinda de Jesus de vista. Semana passada nós voltamos para as profecias de João Batista, quando Jesus estava para vir a primeira vez, e depois que Jesus já tinha nascido, João Batista diz: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. E nós lembramos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o reino de Jesus Cristo é um reino perfeito que não admite pecado. E quando Ele vem para ser rei, somente os salvos entrarão. E nós que somos salvos, mesmo assim, devemos levar o nosso pecado a sério e preparar nossos corações e nossas vidas para a sua vinda. Hoje nós queremos estudar um outro aspecto da vinda do Senhor, que é o dia do Senhor, porque nós cremos que a volta de Jesus vai ser em 2 etapas, que Ele vai vir primeiro nos ares para arrebatar a sua igreja. Isso é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no finalzinho. Nós não vamos para lá hoje à noite, mas depois que Ele arrebata a igreja, Ele vai derramar sua ira sobre a terra. Aliás, depois do dilúvio, o dia do Senhor, que durará exatamente 7 anos, será o pior juízo de Deus sobre a terra. Só para você ter uma ideia, vamos para Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. E vocês vão perceber o tipo de coisa que vai acontecer durante o dia do Senhor. E diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças
da cólera, da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então são tomados de feridas. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar, todos os peixes. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, ou operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo ano a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, isso é mais do que 100 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Não dá para nem imaginar, né? A grande ira de Deus derramada sobre a raça humana. E muitos acham que isso está aí para o nosso entretenimento. Tem escrito livros e feito filmes a respeito disso, mas isso não é diversão, isso é coisa séria, e muitos serão pegos de surpresa e serão destruídos. Em Lucas 17, Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam
casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Este é o destino de todos os descrentes no dia em que a tribulação começar, em que o dia do Senhor começar. Vai começar mansamente, sem muita dificuldade, mas a intensidade vai aumentar e a frequência dos flagelos vai aumentar até chegar nesse ponto. E nós que somos crentes em Jesus Cristo, devemos temer esse dia? A resposta é não. Devemos ansiar por esse dia, devemos desejar por esse dia. Isso é a lição de 1 Tessalonicenses 5, dos versículos 4 a 11. Nós, os crentes, devemos ansiar pelo dia do Senhor. E aqui ele dá 5 razões porque nós devemos ansiar pelo dia do Senhor. A primeira razão é por causa da nossa posição. Veja o que diz: mas vós, irmãos, nota a palavra irmãos, ele está falando a crentes, ele não está falando a todos os seres humanos, ele está falando a crentes em Jesus Cristo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Por que nós não devemos temer o dia do Senhor, mas devemos ansiar pelo dia do Senhor? Devido à nossa posição, nós estamos nas trevas, não estamos nas trevas, estamos na luz. O que é a luz? Em 1 João 1,5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Seja lá o que for luz, a luz é a característica de Deus, e certamente, como nós vamos ver, fala a respeito da sua pureza moral. Lá no Evangelho de João, lembra que 1 João, o Evangelho de João e Apocalipse foram todos escritos pela mesma pessoa, o apóstolo João. E lá em João capítulo 3, ele diz, João 1 e 3, ele diz que os homens odiaram a luz porque suas obras eram más. Que Jesus veio, ele era a luz do mundo, mas os homens fugiram dele porque eles eram das trevas e suas obras eram más. Nós que somos salvos, fomos transformados de trevas, fomos transformados em luz. A luz, então, se refere à pureza moral, que é característica de Deus. Também se refere à verdade. A verdade nada é a não ser a habilidade de enxergar as coisas como realmente são. Você já esteve numa sala meia escura e você não consegue discernir onde estão os móveis? Aí você começa a andar e você bate a canela na cadeira que alguém deixou no meio da sala. E eu tive um companheiro de quarto no seminário que fez isso, bateu a canela no meio ele acordou cedo, 4 horas da manhã, para estudar, porque ele estava atrasado, tropeçou na cadeira que alguém tinha deixado caído no meio. Ele ficou tão bravo que ele pegou a cadeira e jogou contra a parede, deixou um buracão grande. As paredes nos Estados Unidos, eles são feitos de drywall e são ocas, então
ele jogou e quase que vazou a parede, mas o interessante é que tinha duas janelas assim, né? E ele acertou bem no meio das duas janelas, não estava nem olhando para onde ele estava jogando. Eu pensei, puxa vida, teria sido interessante se ele tivesse errado, acertar uma daquelas vidas, né? Uma daquelas janelas, né? Às 4 horas da manhã, uma cadeira voando pela janela, teria sido um barato, mas não aconteceu. Aí, mas a solução era simples, era só ligar a luz. Aí ele iria ver as coisas, né? Você liga a luz, você enxerga as coisas como realmente são. E é exatamente isso que é a luz. A luz, nós estamos na luz, e isso significa que nós podemos enxergar as coisas como realmente são. O que significa estar na luz? Significa que não mais somos ignorantes, incrédulos, que podemos enxergar o que realmente está acontecendo ao nosso redor, que nós não podemos ser surpreendidos pelo ladrão, porque nós podemos vê-lo chegando. Em contraste com isso, o descrente está nas trevas e é cego. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que não enxergam a luz. Ele não enxerga as coisas como realmente são. E quando o ladrão vem, ele é pego de surpresa. Eu li um livro que era uma alegoria sobre a conversão de C.S. Lewis, e foi escrito pelo próprio C.S. Lewis, e ele mostra uma peregrinagem onde ele passou por um tempo, por um mundo, à busca de alguma coisa, e finalmente descobriu que a coisa que ele estava buscando, e a coisa pela qual ele estava ansiando, era o próprio Deus. É uma história interessante, e nesse caminho ele encontra diversos prazeres e diversas filosofias que esse mundo oferece, diversos movimentos históricos e filosóficos, e ele vê essas coisas, ele é fascinado, ele prova de algumas dessas coisas. Quando ele chega no final da peregrinagem, ele tem que mergulhar e passar por uma ilha. O mergulho dele um exemplo de fé, uma ilustração de fé, porque ele diz no mergulho, você tem que entender que ele não era muito atleta, então ele aprendeu a mergulhar de cabeça, e no mergulho ele diz, você faz absolutamente nada, você simplesmente cai, e você tem que confiar na água que está te recebendo. Então o mergulho na água é um exemplo de fé. Você simplesmente salta e coloca o seu ser nas mãos de outro, que é Jesus Cristo. Depois ele atravessa e chega na ilha e descobre ali o que ele está buscando, que é o céu. Então ele tem uma visão próxima, mas depois ele tem que voltar, porque ele ainda é vivo, ele não morreu ainda. E ele volta e ele atravessa, agora convertido, atravessa todo aquele mesmo trajeto que ele tinha feito, e vê todas as mesmas coisas, e vê pessoas tomando o que ele achava era vinho do melhor tipo. Agora ele percebe que não é vinho, é veneno, e que eles não estão ficando mais sábios, eles estão apodrecendo, e pedaços do seu corpo estão caindo. Ele percebe que agora ele percebe as coisas como realmente são. As filosofias, as ideias, os prazeres desse mundo, todas essas coisas perdem o seu valor, porque agora ele é salvo, e agora ele enxerga aquelas coisas como realmente são. Ele é da luz e não é mais das trevas. Isso não significa que algumas dessas coisas ainda não o atraem. De fato, na sua caminhada, vem
uma tentadora sedutiva e o seduz, e ele prova uma daquelas coisas e começa a ver que ele começa a apodrecer. Aí ele logo abandona e segue o seu guia de volta. Essas coisas nos acontecem. Mas uma vez que nós somos salvos em Jesus Cristo, nós não tememos mais o dia do Senhor, porque nós enxergamos as coisas como realmente são. É como se alguém tivesse ligado a luz, e agora nós enxergamos esse mundo de trevas com os olhos de Deus. As coisas que o mundo oferece não nos atraem mais. Os prazeres, as filosofias, os movimentos políticos e filosóficos. E nós sabemos que está tudo caminhando para o mal, por causa da maldade do homem. Mas nós não tememos esse mal, porque nós somos da luz. E o dia do Senhor não irá nos pegar de surpresa. Então, a primeira razão porque nós devemos ansiar pelo dia do Senhor é devido à nossa posição, nós somos da luz. Segunda razão é devida à nossa natureza. E veja dois tipos de pessoas e dois tipos de vida. Olha versículo 5. Dois tipos de pessoas: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então, dois tipos de pessoas e dois estilos de vida. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, veja primeiro dois contrastes aqui. O primeiro contraste é o contraste entre dois tipos de pessoa. E a melhor forma de entender isso é uma ilustração. Há dois tipos de pessoas: pessoas noturnas, que funcionam melhor à noite, e pessoas madrugadoras. Eu sou uma pessoa noturna, e mesmo que ficando mais velho, eu acabo dormindo mais cedo do que antigamente. Mesmo assim, eu estou mais alerta de tardezinha para a noite. Aliás, quando eu estudava, e até hoje de vez em quando, não é nada incomum eu estudar até altas horas da madrugada, porque quando eu começo a estudar, a coisa pega fogo e eu consigo estudar. Mas quando eu acordo de manhã, eu tenho que fazer minha devoção em pé, para não dormir, porque meu corpo pode estar em pé, meus olhos podem estar abertos, mas é como eles dizem, a luz está tudo ligado, mas não tem ninguém em casa, né? Eu não acordo até umas 11 horas da manhã, 11h30, mesmo quando eu estou em ritmo. Eu simplesmente sou uma pessoa que funciona melhor à noite do que de manhã. Oposto é da minha mãe. Minha mãe acorda pronto para o dia, 5 horas da manhã, não precisa nem tocar o despertador, ela acorda, está pronto para pegar o dia. Mas 9 horas da noite, eu já vi minha mãe dormir na frente da TV não sei quantas vezes, né? Eu lembro uma vez que nós finalmente compramos uma TV a cores. Você tem que entender, até eu estar na 4ª série, a gente não tinha TV em casa. E quando finalmente ganhamos uma TV, era do meu avô, era uma TV preto e branco, desse tamanho assim. E depois, na Copa, vocês não vão acreditar isso, na Copa de 82, eu tinha 18 anos de idade, meus pais finalmente compraram uma TV. E compraram a TV
por causa da Copa, para a gente poder assistir a Copa a cores, e também porque estavam falando que iam passar o filme, em inglês é My Fair Lady, mas é um filme antigo com a Audrey Hepburn, e é tudo colorido e tal, e minha mãe queria assistir. Então nós compramos antes do filme, aí nós ligamos o filme, eu acho que passou 9 horas, minha mãe assistiu 15 minutos e foi dormir, porque eu não aguentava ficar acordado, né? Ela é madrugadora, e eu sou noturno. Os crentes, então nós temos 2 tipos de pessoas nesse mundo. Os crentes são filhos da luz, são filhos do dia, são madrugadoras. Os descrentes, não literalmente, os descrentes são da noite e das trevas. Há uma diferença entre estar na luz e ser da luz. Agora nós estamos falando da nossa natureza. Pessoas que são da luz, são pessoas que amam a verdade, que amam a justiça, que amam a pureza, que amam o Senhor, que anseiam pelo triunfo do bem. Isso é verdade de todo crente. O crente verdadeiro, ele odeia o seu pecado. Ele anseia por esse dia quando não vai haver mais corrupção nele e nem no mundo. Ele quer ser puro, ele ama o Senhor. Ele às vezes até se deixa ser conquistado pelo pecado, porque isso pode acontecer até para crentes. Mas quando isso acontece, isso deixa o crente miserável, isso deixa o crente inquieto, ele não está à vontade, porque todo crente, por obra sobrenatural de Deus, se arrepende do seu pecado e passa a amar a verdade e a vida e a justiça, e portanto ele não consegue viver facilmente de qualquer forma. Então isso deveria resultar em 2 tipos de vida, e é o segundo contraste aqui nos versículos 6 a 7. O crente, no versículo 6, não deve dormir. Dormir quando você dorme, você não está prestando muita atenção, não é isso? Quando você dorme, você não está consciente. Então as coisas acontecem ao redor e você não presta muita atenção. Eu lembro um acampamento que nós tivemos, teve um rapaz, que mais tarde eles apelidaram ele de morreu, e vocês vão entender por quê. Ele dormiu no dormitório dos homens e começou a roncar, ninguém conseguia dormir. Então eles pegaram ele, os caras que não conseguiam dormir, pegaram ele pelos braços e pés, e carregaram ele fora e colocaram ele em cima do seu carro. Ele não acordou, ele lá em cima do carro, né? Aí eles falaram, não, isso é muito perigoso, e se ele rola no meio da noite, ele cai do carro, né? Então eles abriram a porta do carro dele e enfiaram ele lá dentro de qualquer jeito. Infelizmente, ele não gostou da brincadeira, foi embora bravo e nunca mais voltou para a igreja. Mas eles fizeram o que eles fizeram com ele, ele nunca acordou, eles chamaram ele de morreu. Eu durmo assim, né? Quando você está dormindo, você não está nem aí para a vida, mas quando você... Então o crente não deve dormir, que significa estar indiferente às realidades espirituais, levar uma vida de frouxidão moral e estar insensível à direção de Deus. Em vez disso, ele deve vigiar, que é o oposto. Ele deve estar ligado com as realidades espirituais, ele deve levar uma vida de rigor moral, preocupado em agradar a Deus, estando sempre sensível à vontade de Deus. E aqui diz também que ele deve ser sóbrio. Ser sóbrio literalmente significa não ser bêbado.
Mas ele não está falando aqui literalmente, ele está falando figuradamente. Ou seja, o crente deve estar em controle das suas faculdades mentais. Uma pessoa que bebe, muitas vezes não sabe o que faz. Ele perde o controle de si. Isso não deve nunca ser a característica do crente. Ele deve ter domínio próprio, deve ser uma pessoa que leva a vida a sério. Não que ele não tem tempo de riso, de piadas, mas a vida não é brincadeira, porque ele enxerga, sendo filho da luz, para onde a vida está indo e o seu destino. O descrente, por outro lado, dorme e se embriaga. Nós não precisamos temer o dia do Senhor, porque somos filhos do dia e filhos da luz. Devemos, porém, viver como filhos do dia e da luz, porque a Bíblia nos mostra claramente que é possível ser filho da luz e viver como se fosse filho das trevas. Ele está dizendo: olha, vocês sabem o que o pecado produz, você sabe o destino dos pecadores, você sabe a vergonha, vocês são da luz, vocês enxergam. Por que você vai viver daquele jeito, como os bêbados vivem, como os mundanos vivem? Por que vocês vão se envolver nessas coisas vergonhosas? Acorda, seja sóbrio. Há uma diferença entre simplesmente ir para o céu e uma diferença entre encontrar com Jesus. Alguns, diz 1 Coríntios 3, serão salvos, mas como que pelo fogo, ou seja, eles vão entrar raspando, eles vão entrar sem nada, porque tudo que eles tinham será queimado. E Paulo dá uma exortação, mas nota que Paulo se inclui nessa exortação. O apóstolo Paulo se inclui: não durmamos. Ele está falando para vocês e para mim, ele está falando para si mesmo. Então, nem vocês nem eu devemos dormir. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É só pensar que os tempos que você menos deseja a volta do Senhor é os tempos em que você está vivendo mal e sabe que está vivendo mal. Isso é meu testemunho. Quando eu não desejo a volta de Cristo, é porque eu estou deleitando no meu pecado, e eu não quero que Cristo volte e estraga isso. Isso é uma vergonha. Devemos ansiar pela vinda do dia do Senhor. Em terceiro lugar, devido à nossa proteção. Versículo 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E aqui ele fala dos recursos que nós temos, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então nós temos alguns equipamentos. Temos uma couraça. A couraça protege o peito. Na linguagem daquela época, o peito é a região das emoções mais sublimes, o amor de verdade, a coragem e essas coisas. E é o centro da nossa vontade, aquela parte que diz: eu vou, eu quero. E a nossa couraça, a coisa que protege, que nos protege, é essa parte, é a fé em Deus e o amor. A fé é aquela virtude que diz: eu acredito no que Deus diz. Deus disse, eu aceito.
Então, quando nós vivemos pela fé, isso significa que nós não vivemos pelo que sentimos. Não vou para a igreja porque hoje eu não sinto vontade. A fé diz: olha, eu sei que na igreja eu vou ouvir a palavra de Deus e que isso é para o meu bem, e isso vai me dar vontade para servir a Deus, mesmo que eu não sinta vontade. Isso nos protege. A fé diz: eu sei, porque Deus diz que esse mundo não tem valor, que esse mundo é passageiro, que todos os prazeres desse mundo um dia serão destruídos. A fé aceita isso e, portanto, vive de acordo com isso. E quando o mundo vem chamando, vem seduzindo, porque a tentação faz isso, vem mentindo: prova de mim, eu sou bom, a gente fala: vai embora, porque eu sei que você não é bom, porque eu creio na palavra de Deus. A fé nos protege. O amor também, o amor para com Deus e para com os outros. O capacete, aquilo que protege a nossa cabeça ou nossas mentes, é a esperança da salvação. A salvação aqui, por causa do contexto, não creio ser a salvação do pecado, mas a salvação do dia do Senhor. Nós temos a certeza que nós que somos salvos não passaremos pelo dia do Senhor, e isso protege a nossa mente, para a nossa mente não cair. E essa esperança aqui não é incerteza, mas a confiança, é uma confiança ansiosa, uma confiança esperançosa, que espera para alguma coisa do futuro. E com esse equipamento, nós podemos ansiar pelo dia do Senhor. Quarta razão, porque nós devemos ansiar pelo dia do Senhor, é devido ao nosso destino. Versículos 9 e 10 falam do nosso destino e dizem: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui a gente vê o nosso destino, e ele diz que o nosso destino é que nós não fomos destinados à ira. E no contexto ele não está falando da ira do inferno, está falando da ira do dia do Senhor. Mas nós fomos destinados à salvação, o livramento desse dia. Qual é a base? Por que nós não fomos destinados à ira, mas destinados a escapar desse dia do Senhor? Versículo 10: por causa da morte de Cristo, Ele levou sobre si todo o nosso castigo. Não resta castigo para nós pagarmos. Não há um purgatório onde nós temos que nos purificar dos nossos pecados. E pelo fato dele levar sobre si todo o nosso castigo, nós não podemos mais sofrer qualquer ira de Deus. O que tudo isso significa? Significa, e aqui a garantia: viveremos em união com Jesus. Nota mais uma vez, versículo 10, que diz: Ele morreu por nós para que quer vigiemos. O que é vigiar no contexto? É estar alerta, é viver como filho da luz. Ou quer durmamos. O que é dormir aqui? Não é morrer. É o oposto de vigiar, é viver sendo filho da luz, viver como se estivéssemos nas trevas, de forma desleixada. Ele morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está nos dando uma garantia, que se nós somos salvos por Jesus Cristo, e nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo,
que nós não vamos passar pelo dia do Senhor. Aquele juízo terrível que eu li em Apocalipse 18, nós não vamos passar por isso. E não importa como nós vivemos aqui. Agora, isso significa que então podemos viver de qualquer jeito, podemos dormir? Não. Ele está clamando para a gente: viva como filhos da luz e do dia. Não viva daquele jeito. Você enxerga, você sabe que essas coisas não são boas. Você sabe que aquele vinho que parece um vinho tão delicioso é veneno. Eu estou usando isso figuradamente. Você sabe que essas frutas que o mundo oferece te apodrecem. Você sabe que a vida que eles levam, um dia eles vão se envergonhar dessa vida. Você sabe que os prazeres que o mundo oferece não te dão prazer. E que o prazer que realmente é prazeroso é estar com Jesus para todo sempre. E as coisas estão caminhando para isso. Não viva daquele jeito. Mas se você escorregar, se você falhar aqui e acolá, você tem a certeza que Jesus pagou pelos seus pecados e você não vai ter que passar por isso. Então ele termina dando uma quinta razão porque nós devemos ansiar. Talvez deveríamos dizer que não é uma razão, mas é uma tarefa que nós temos durante esse período de advento, esse período de espera. E a tarefa é, versículo 11, consolai uns aos outros. Por quê? Porque nós não somos destinados à ira, mas à salvação. E edificai uns aos outros, como? Dizendo, anda como filho da luz. Você está vivendo como se estivesse nas trevas, não vive dessa forma. Arrepende-te das tuas obras más e busca o seu destino final, que é viver eternamente com Jesus Cristo. Nós estamos num período de ansiedade, de espera. Nós passamos, ontem eu acho, vimos uma moça andando de skate, agarrado em alguém, para não cair, e a Anitta disse, alguém já ganhou presente de Natal, está aprendendo a usar. E provavelmente era uma moça, né? Mas alguns vão esperar até o dia do Natal, os presentes estão chegando, as festas, mas nós temos uma esperança muito maior, que é que Jesus Cristo virá nos ares para nos arrebatar, e aí Ele vai derramar a sua ira sobre a raça humana, que desde o início o rejeitou. E nós devemos estar vibrando com essa possibilidade, que talvez vai ser hoje, ou amanhã, ou antes do Natal. E por conta desse destino, devemos estar vigiando e sóbrios e nos protegendo com o capacete da esperança da salvação e a couraça da fé e do amor. Irmãos, vamos ansiar pelo dia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado que nós temos essa certeza, porque confiamos na Tua palavra. Jesus Cristo virá para nos arrebatar. A certeza que Jesus Cristo vai colocar esse mundo bagunçado em ordem e vai vingar todo o mal feito, mas que nós somos salvos dessa ira pelo Teu amor e a Tua graça. Ajude-nos
que somos salvos a viver como filhos da luz. E os que não conhecem a Cristo aqui hoje à noite, que possam colocar sua fé em Jesus Cristo e escapar desse dia, mas viver com o Senhor para todo sempre. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar que o Salvador chegou, que é a nossa grande esperança. Vamos nos colocar em pé para cantar juntos, e no número 120 do Voz de Melodia.